Vamos pegar o Evangelho de Lucas. Capítulo 9, versículo 51. Quando se completaram os dias de sua assunção, ele tomou resolutamente o caminho de Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Esses puseram-se a caminho, entraram no povoado de samaritanos, a fim de preparar-lhe tudo. Palavra da salvação. Sentemo-nos. Então, como nós vamos estruturar um pouco esta tarde e qual o objetivo nosso aqui? O primeiro objetivo nosso e principal é pensar, mas de maneira extremamente espiritual, a Semana Santa. Por quê? Porque nós podemos ir para a Semana Santa de várias maneiras. Nós podemos ir e ver como se fosse um teatro, porque há muitos elementos para serem vistos e experimentados. Podemos ir só para aprender alguma coisa, podemos ir só para trabalhar, mas como católicos que somos, nós queremos nessa Semana Santa desse ano de 2018, nós queremos vivê-la de modo espiritual. E quando a gente fala, vou viver a Semana Santa de modo espiritual, é viver conduzidos pelo Espírito e ter um olhar além dos problemas que vão acontecer, dos erros litúrgicos que vão acontecer. E isso é muita coisa. Vamos preparar, estamos nos preparando, aqui estamos para isso, mas nós somos humanos. Então, os desafios que podem acontecer na música, tudo pode acontecer. Mas quando a gente tem espiritualidade, a gente olha além das aparências. E esse é o objetivo. Porque nós, às vezes, como agente de pastoral, nós trabalhamos, fazemos, e aí a gente fica a pergunta: o que isso transformou a minha vida? E esta Semana Santa que começa hoje, a partir da noite, a partir das vésperas ou da missa, ela é única. Nós vamos viver outras Semanas Santas como já vivemos outras da nossa vida, mas essa é única. E nós temos que verdadeiramente entrar para fazer isso que nós ouvimos no Evangelho. Primeiro, aqui a Bíblia de Jerusalém vai falar: toma resolutamente a decisão de ir para Jerusalém. No original ele endurece o rosto. É aquela coisa assim de determinação. Jesus está determinado a ir para a sua paixão, morte e assunção. Dias, aqui o nome Assunção não tem nada a ver com Nossa Senhora, mas os dias do seu erguimento, da sua volta ao Pai. Nós queremos ter o mesmo sentimento de Jesus, conforme Filipenses 2. Nós também queremos ter a firme determinação de ir para Jerusalém, seguindo o nosso Salvador. E Ele envia pessoas à sua frente, a fim de preparar-lhe tudo. Nós também queremos, todos, cada um na sua função, e cada um como participa, está ajudando o outro a participar também. Nós queremos verdadeiramente participar da Semana Santa e preparar tudo
para que seja feito do melhor modo possível. Esta deve ser a nossa intenção. Então, o objetivo aqui é ter uma espiritualidade bastante, uma espinha dorsal o bastante para participar da Semana Santa com consciência, participar da Semana Santa com um verdadeiro espírito cristão, católico, como deve ser. Mas o que é Semana Santa? De onde ela veio? Como ela surgiu? Se nós pegamos em João 20, vamos lá em João 20, versículo 19, João 20, versículo 19. À tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas, se achavam os discípulos. Qual que é o primeiro dia da semana? É o que nós chamamos de dia do Senhor, é o domingo. Então, lá no início da igreja, havia Semana Santa, não havia nada disso. A estrutura era feita em torno do sábado, porque o templo ainda funcionava, e a vida dos judeus também, e aqui então são todos judeus, e o domingo, o primeiro dia da semana. Com o tempo, foi se escolhendo um domingo no meio dos outros. E aí teve uma querela, né? A gente vai pegar o dia mesmo da Páscoa, que é dia 7 de abril, não sei se vocês sabem disso, mas Jesus, ele ressuscita no dia 7 de abril. Mas só que aí fica um problema, porque 7 de abril pode cair de segunda, terça, quarta, quinta, sexta. O que a igreja optou? A igreja optou por celebrar num domingo específico, que o calendário judaico é um calendário lunar. Então, esse domingo seria o quê? É o primeiro domingo depois da lua cheia da primavera do hemisfério norte. Então, nós estamos entrando no outono, certo? Lá no hemisfério norte vai entrar na primavera. A primeira lua cheia, quando entra na primavera, o primeiro domingo que entra já é o domingo de Páscoa. Por isso que a festa é móvel. Por isso que na sexta-feira da Paixão a gente olha para o céu, sempre está lá a lua cheia lá em cima, porque é em torno da lua que se marca isso. Então começou-se lá no início a se escolher um domingo. E esse domingo especial era o domingo de Páscoa. Mas aí começou a se preparar para esse domingo. E olhando para a Escritura, nós vemos que há todo um progresso temporal. Então se cria uma vigília, se cria essa celebração da sexta e da quinta, rememorando aquilo que aconteceu na vida de Jesus, e se estendendo até o domingo de Ramos. Na vigília pascal, como hoje ainda se faz, se batiza crianças. Se batiza adultos. Então, haveria de ter um tempo de preparação para esse batismo. E aí surge a quaresma para preparar para que os batizados fossem para o batismo devidamente preparados. Além de todo o período anterior, que é o catecumenato. Seria essa preparação mais próxima. A igreja também, nós somos todos pecadores e batizados. Então, nós entramos junto com os catecúmenos
para o processo da preparação para o batismo deles. Por isso a quaresma se torna esse tempo de preparação, de conversão, para que nós possamos viver o nosso batismo e viver plenamente o nosso batismo. Então, toda essa preparação, ela foi surgindo com o tempo. E aí foi sendo modificado com o tempo, tudo mais. Porém, essa estrutura tem mais ou menos 1.500, 1.600 anos. Repito, muitas transformações aconteceram, mas a estrutura básica tem isso, tem esse tempo todo, tá? Por isso cada um de nós deve se preparar pela quaresma, para que possamos viver plenamente o nosso batismo. Então, a Semana Santa tem esse princípio também: rezar por aqueles que são batizados, mas também cada um de nós possa verdadeiramente viver o próprio batismo e possa verdadeiramente retomar aquilo que nós um dia fomos batizados. Por isso agora nós vamos passar pelos dias da Semana Santa, pelo menos os dias principais dela, e começando obviamente por amanhã, que é o domingo de Ramos. Antes de qualquer coisa, quando nós entramos no domingo de Ramos, nós ouvimos do padre que começa num lugar à parte, ou numa capela menor, ou num lugar em que se prepara a procissão, né? E antes de entrar no próprio domingo de Ramos, a gente vai ler então o que vocês vão ouvir amanhã do padre ao iniciar. Então começa com o nome do Pai, naturalmente, né? A saudação. E ele vai dizer assim: por que eu estou frisando isto? Porque às vezes a gente vai na missa e escuta isso, mas uma vez, tá, então o padre falou lá, e amém. Mas a gente não presta atenção. E esse é o nosso objetivo aqui. O padre diz assim: meus irmãos e minhas irmãs, durante as 5 semanas da quaresma, preparamos os nossos corações pela oração, pela penitência e pela caridade. Hoje aqui nos reunimos e vamos iniciar com toda a igreja a celebração da Páscoa de Nosso Senhor. Para realizar o mistério de sua morte e ressurreição, Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade. Celebrando com fé e piedade a memória dessa entrada, sigamos os passos de nosso Salvador, para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também de sua ressurreição e sua vida. Então vamos lá. Meus irmãos e minhas irmãs, quer dizer, o padre convida os fiéis que estão ali a entrar nesse mistério. Durante as 5 semanas da quaresma, preparamos os nossos corações. Então a função da quaresma é se preparar para isso que vai começar amanhã. A função da quaresma é esse entrar dentro de si mesmo, pela oração. É um tempo maior de oração, de introspecção, pela penitência, jejum, abstinência, confissão, alguma limitação que colocamos a nós mesmos, algum sacrifício, pequenos ou grandes, e pela caridade, pelo amor às pessoas. Então a quaresma nós buscamos esse aprofundamento maior
no nosso processo de conversão. Mais leitura, mais aprender a si mesmo, que acontece dentro de nós, para entrarmos no que começa amanhã, que é a Semana Santa. Hoje seria o Domingo de Ramos. Aqui nos reunimos e vamos iniciar com toda a igreja a celebração da Páscoa de Nosso Senhor. O que é essa Páscoa? A Páscoa vem de passagem, que vem rememorar aquilo que está em Êxodo, em que o anjo, ele passa, ele pula a casa dos judeus. Por que é tão importante isso para os judeus e para nós cristãos, essa questão da Páscoa? Se nós olhamos os 5 primeiros livros da Bíblia, que a gente chama de Pentateuco, nós vamos ver que Deus cria o ser humano e o cria na amizade com Ele. Esse ser humano, ele se fecha em si e se prefere a si mesmo. Nesse pecado entra a maior consequência do pecado. Qual é? O salário do pecado é a morte. A morte, mas uma morte que é o afastamento nosso do próprio relacionamento com Deus. Porque quem morre ali não tem como estar em Deus. E isso cria essa separação. O pecado tem consequências, mas Deus não abandona a humanidade. Aí vem Abraão, e dele é prometido povo e descendência. E Deus, através desta família, quer novamente reconstruir uma ponte entre ele e o seu povo. Em Abraão, Deus quer salvar seu povo, e esse povo, a sua presença vai com Jacó, etc., para o Egito. No Egito, passam pela escravidão. E conforme está em Êxodo 3, Deus ouve o clamor do seu povo e chama Moisés para libertar o seu povo. Entre as pragas e tudo mais, para nunca mais esquecer que não é Moisés que liberta, não é Arão que liberta, mas é Deus quem liberta o seu povo da escravidão, com prodígios e portentos. Mas nós sempre vamos sofrer com isso, com a escravidão. Portanto, o que Deus faz? Ele deixa em Êxodo 12 um memorial daquilo que é o que aconteceu ali. E o que aconteceu ali? Deus vai mandando pragas, até a última, que é a morte dos primogênitos. Então se faz uma festa com pão ázimo, com o cordeiro e a família reunida. A família reunida, tá? E o anjo da morte, ele passa por cima da casa dos judeus, e a morte entra naqueles que estão apartados de Deus. Nós, na Semana Santa, queremos celebrar a Páscoa do Senhor. E essa Páscoa, nós contemplamos quem? O Cordeiro imolado, reunidos em família, e aí a família não é a família de cada um, é esta família que está aqui, reunidos em família,
comemos o cordeiro, bebemos o seu sangue, através de pão ázimo, que é a própria Eucaristia, e aí proclamamos a nossa liberdade, não mais do faraó, proclamamos a nossa liberdade do pecado e da morte. Então a celebração da Semana Santa é isso aqui. O que a igreja diz aqui? A celebração da Páscoa do Senhor. O que é celebrar? É festa, é tornar aquilo memorável, para nunca mais nos esquecermos. Então, nós fazemos todo ano a mesma coisa, mas como eu disse no início, não é um teatro, não é um filme, não é uma história que contamos de alguém que morreu, mas é memória. Qual a diferença? Quando nós fazemos algo em Deus, movido pelo Espírito, aquilo que aconteceu na cruz, aquilo que aconteceu na ressurreição, torna-se atual na nossa vida, aqui e agora. Por isso, um elemento já para guardar no coração: ao entrarmos na Semana Santa, não se portem como se vocês estivessem num teatro, num filme, ou seja lá o que for. Nós estamos entrando numa realidade de fé. Quando amanhã sacoalhamos os ramos, nós temos que ter a certeza, não é algo só, sacoalhar o ramo, que bonito, não. Nós estamos lá, em Jerusalém aclamando o nosso rei. Quando na quinta-feira, o padre, ao rezar a oração eucarística primeira, presta atenção, ele vai falar assim, no meio da oração eucarística: naquela noite Jesus tomou o pão, isto é, hoje, e não é força de expressão, nós estamos diante do Senhor, que novamente Ele parte o pão e se dá a cada um de nós. Quando na adoração da cruz, nós vamos chamando, rezando pelo povo, rezando pelos judeus, rezando por aqueles que não acreditam em Deus, rezando pelos governantes, rezando por cada um, nós cremos que estamos ali com a humanidade inteira embaixo da cruz. Quando naquela escuridão estiver aqui escuro e entrar o sírio, nós cremos que é a luz de Cristo, sim, e que é Jesus que nos ilumina, sim. O sírio é um instrumento, mas é Ele que nos ilumina. Então, por favor, quando tiver aquela tentação no coração, aqui parece um teatro, é uma festa, não, você volta no coração e se coloque perante Deus. Sois vós, Senhor, que preparastes para nós esta celebração, esta memória. E olha como continua esta monição, que é assim que se chama. Para que celebramos a Páscoa? E por que Jesus começa isso daí? Para realizar o mistério de sua morte e ressurreição. Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade, que é o caso de amanhã, é a abertura da Semana Santa, celebrando com fé e piedade a memória dessa entrada. Olha os dois adjetivos: fé e piedade. O que é celebrar com fé? Não é só celebrar acreditando que, também é isso.
Celebrar acreditando que ali é algo de Deus. Mas celebrar com fé é se entregar àquilo que nós estamos celebrando. Mas celebrar também com piedade. E o que é piedade? Piedade não é só abaixar a cabeça e fazer silêncio. Também. Mas isso é um exercitar da piedade. Celebrar com piedade é: eu me submeto a Deus que me ama como um filho ao seu pai, e sei que o que vai acontecer aqui hoje, nessa celebração, é para minha salvação. Então, os sentimentos que a igreja quer que tenhamos no dia de Domingo de Ramos é fé e piedade. E toda Semana Santa também. O que é o contrário disso? O contrário disso é celebrar como se fosse uma fantasia, é conversar, falar, rir e por aí vai. Não ter atenção nenhuma no que está acontecendo. Celebrar de qualquer maneira. Eu já vi isso 58 vezes, que é mais uma. Então, se você vê dessa forma, precisa pedir para Deus fé e piedade. Precisa pedir para Deus fé e piedade. Tá? Mas o fulano que vem, nunca vem na igreja. Você que está aqui com fé e piedade, quando as pessoas olharem o teu exemplo, elas vão mudar também. Tá? Então, todo o empenho de cada agente de pastoral, se preocupe com a tua fé e piedade. Não se preocupe, Deus vai cuidar dos outros. Tá? Porque senão, até nós como padres, né? A gente fica tão preocupado, mas nós também temos que participar do que está acontecendo. Por isso toda a preparação é e deve ser feita. Tá? Sigamos os passos de nosso Salvador, para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também de sua ressurreição em vida. Então, passar pela Semana Santa é seguir os passos do Senhor, é seguir aquilo que Ele fez e está fazendo, é estar junto dEle. Então, conforme agora nós formos descrevendo o que é a Semana Santa, nós temos que ter no coração isto: nós queremos seguir os passos de Jesus. Então vamos começando aqui o Domingo de Ramos. A igreja, ela é enfeitada de ramos, sem flores, tá? Para fazer memória exatamente daquela entrada. Num lugar, ou numa capela, ou num lugar, ou seja onde for, tem lugares que não tem condição, então se prepara à frente da igreja. Então tem 3 formas de celebrar o Domingo de Ramos. Uma com procissão, que vem do lugar e vai para até a igreja, ou entrada solene. Por exemplo, amanhã não está previsto isso, mas vamos dizer que amanhã chovesse torrencialmente, não dá para fazer procissão no meio de uma chuva, tá? Então, aí se faria entrada solene, por exemplo. O padre começa lá da porta, benze os ramos, faz o evangelho lá e entra. Ou uma missa que não há bênção de ramos, que são as outras missas, e aí simplesmente só faz a memória da entrada e entra. Mas vamos pensar na procissão. Na procissão se prepara um lugar para proclamar o evangelho com incenso, tá? Com velas. E aí o padre, a primeira coisa que ele faz é o quê? Benzer os ramos, tá? E nessa
por que os ramos são bentos? Porque nós estamos verdadeiramente celebrando o Senhor com este instrumento que são os ramos. Então, por isso que o chacoalhar os ramos, etc., eles não são algo trivial, algo só por fazer, mas verdadeiramente fazer memória da entrada do Senhor. Por quê? Porque naquele dia as pessoas arrancaram ramos e jogavam ao chão, mas não só isso, tapetes, panos, e colocavam para o Senhor passar. Vamos lembrar que muitas e muitas vezes o povo queria aclamar Jesus como rei, muitas e muitas vezes, e Jesus fazia o quê? Ele fugia. Por que ele fugia? Porque não é a hora de proclamar-me como rei, e não é esse tipo de rei que eu quero ser. Não é porque eu curei que eu vou ser rei, mas a minha função como rei, vamos dizer, Jesus dizendo, seria o quê? Seria essa união de cada um com Deus. Por isso, quando Jesus sobe na mula, sobe ali no burrico e entra, é o sinal claro. É o sinal claro por quê? Porque o rei tinha a sua mula. Isso está lá em 1 Reis. Não vamos falar lá, só não fica demorando muito a gente procurar toda a passagem bíblica nisso. Mas quando Salomão era para tomar o lugar de Davi, e o profeta Natã foi falar que o outro filho de Davi queria tomar o lugar dele, de Salomão, Natã foi lembrar: o senhor não falou que era Salomão o seu filho? Qual a primeira coisa que Davi mandou fazer? Manda pegar a minha mula. Na medida que Salomão entra e sobe na mula e entra, é o sinal de que ele é o rei. Ele é o rei. Quando Jesus entra pela porta dourada de Jerusalém, montado numa mula, ele não precisa falar: ó, pega ramos, porque não. O povo já sabe. Esse é o sinal. Ele agora assumiu. Ele é o rei. Hosana, salva-nos. Salva-nos. Então é o sinal claro. Ele é o rei. E é isso que amanhã, ao benzermos os ramos, o padre vai proclamar exatamente este evangelho. E ele vai proclamar esse evangelho fazendo memória exatamente disso. Mas como nós cantamos e rezamos a liturgia das horas, Jesus é rei pela sua cruz. O trono de Jesus é a cruz. Então ele assume a nossa humanidade para se entregar. Então ele sabe que ao assumir que ele é o filho de Davi, como no evangelho de amanhã, eles foram e encontraram um jumentinho amarrado junto de uma porta, do lado de fora na rua, e o desamarraram. O que estás fazendo aí? Perguntaram. Desamarrando esse jumentinho, os discípulos responderam que Jesus havia dito e eles permitiram. Quer dizer, a coisa já estava preparada, não é? Levaram então o jumentinho a Jesus, colocaram sobre ele seu manto, e Jesus montou. Muitos estenderam os mantos pelo caminho,
outros espalharam ramos que haviam apanhado nos campos. Os que iam na frente, os que vinham atrás, gritavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana no mais alto dos céus. Então ele está sendo proclamado como rei, como um Messias e como Hosana, salva-nos, o Salvador. A coisa é clara, tá? Quando termina isto, o padre pode fazer uma homilia e ele diz assim: meus irmãos e minhas irmãs, imitando o povo que aclamou Jesus, comecemos com alegria a nossa procissão. E aí, cantando, vai se prosseguir até a igreja. Antigamente tinha todo um processo de bater na porta, mas isso foi tudo modificado. A coisa é muito simples hoje. Só que amanhã, gente, não é só domingo de Ramos. O nome de amanhã é Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. E a celebração amanhã, ela tem que ter esse divisor de águas. E o que é esse divisor de águas? Então vocês vêm em procissão cantando Hosana, bababá, bababá. Chega aqui, vocês vão entrar, o padre vai entrar, tá? Para celebrar. Chegando ao altar, ele dirige-se então à cadeira, omitidos os ritos iniciais da missa, conclui a procissão recitando a coleta, que é a oração, tá? Nesse ponto, a missa ela vai para o processo da paixão do Senhor. Aqui não comporta mais alegria. Tem que deixar claro isso. A cor é vermelha amanhã, a cor é cor de sangue, como na sexta-feira da paixão, tá? Se vai vestir capa de asperge o padre, ele tem que tirar a capa e colocar a casula. Então tem que deixar claro esta divisão. Ao entrar e ao acolher o padre, aqui cessa-se isto. Para dar aos homens o exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento de sua paixão e recitar com ele em sua glória. Novamente se fala isso e se pede isso a Deus. A primeira leitura do profeta Isaías: não desviei meu rosto de bofetadas e cusparadas, sei que não serei humilhado. Então é o canto do servo, que depois, na sexta-feira da paixão, vai ser um pouquinho mais para frente, vai pegar de Isaías. Então é uma leitura que vai falar do sofrimento de Jesus, do seu sofrimento. Então a espiritualidade aqui, a gente tem que aprender o que de tudo isso aqui. O que isso leva à nossa vida? O que acontece com os ramos quando a gente benze ele? Você joga no lixo? Então, e aí? Você faz o quê? Você não faz nada pelo ramo? Oi? Nos colocam na porta. O que mais? Oi? Então, vai ser as cinzas do próximo ano. Primeiro, os ramos vão murchar, tá? E depois eles vão virar cinzas. E no ano que vem, esses ramos vão ser esfregados na nossa testa, e o padre vai falar o quê?
lembra-te que és pó e ao pó has de tornar. Qual a espiritualidade que brota de tudo isso? O que são os amos? Os amos, gente, são a nossa vida. Nossa vida. Nós viemos aqui para essa terra louvar e bendizer o nosso Rei. Nós viemos nessa terra para nos alegrar, sim. Mas vai chegar o dia em que, como Ele passa por bofetadas e cusparadas, vai chegar o dia também em que o ramo seca, em que esse ramo seca, em que esse ramo seca. Mas se a nossa vida bastou para apontar para Cristo como Rei, já valeu a pena. Já valeu a pena. Tá? Então a virada que acontece amanhã, ela tem que ser clara. Por que eu estou insistindo nisso? O santo amanhã, quem for cantar, não deve ser alegre. Me desculpe, mas não. Amanhã dele cantar o Senhor é santo, sim. Iago, por que eu estou falando? Porque tem lugares que vai cantar Hosana, Rei, no meio do... Não cabe. Não cabe. O Hosana termina a hora que chega na porta, a hora que entra o padre, tudo bem? Aí acaba. Começou, oremos, é o domingo da paixão do Senhor. Sou eu que inventei isso? As leituras mostram isso, gente. As leituras mostram isso. E as leituras vêm para nos formar interiormente sobre o que é amanhã. O Salmo é o Salmo 21. Meu Deus, por que me abandonaste? É o que vai ser dito na cruz. Cabe alegria aqui? Não. Aqui é a paixão. E aqui é o momento de entregar nas mãos de Deus o nosso sofrer. O nosso, meu Deus, por que me abandonaste? Mas o Salmo ele não termina com derrota. Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor, dai-lhe louvores, glorificai descendentes de Jacó, respeitai toda a raça de Israel. No meu Deus, por que me abandonastes na cruz, está presente a esperança da ressurreição. Então, quando a gente ouve Jesus falando, meu Deus, por que me abandonastes? Nós temos que ter no nosso ouvido o quê? Que Ele vai ressuscitar. Então ali não é uma reclamação para Deus e eu termino murmurando. Não, ali eu estou passando por esse sofrimento, mas eu creio que sairei disso vitorioso. E é o que acontece com Jesus. A segunda leitura amanhã é Filipenses 2. E Filipenses 2 vai nos dizer o quê? Humilhou-se a si mesmo, por isso Deus o exaltou acima dos anjos. Humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou. Então novamente nós rezamos essa humilhação do Verbo. Humilhação do Verbo. A aclamação é esta mesma. Jesus Cristo se tornou obediente até a morte e morte numa cruz, pelo qual o Senhor o exaltou. O evangelho de amanhã é do ano B, não é? Que é o evangelho de Marcos, né? Nesse processo
Em liturgia a gente tem que deduzir as coisas. No Evangelho da Paixão amanhã não há velas, não há incenso, e o recomendável é que se apague as velas do altar na hora de proclamar. Por quê? Porque é a paixão do Senhor, é o anunciar a sua morte, sua paixão e morte, tá? O leitor, ao proclamar a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, não espere o povo responder, já vai começando. Faltavam 2 dias para a Páscoa e para a festa dos ázimos. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um meio de prender Jesus à traição, para matá-lo. E aí eles diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto no meio do povo. E aí ele é contado toda a história da paixão do Senhor, até a sua morte na cruz. E o que a gente destacaria desse evangelho? Que seja aí então, no caso, a forma longa. O objetivo do evangelho de Marcos é proclamar que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, porque afinal de contas essa é a primeira frase do Evangelho. Se essa é a primeira frase do Evangelho, obviamente toda a narração da paixão é para mostrar exatamente isto. A igreja permite que amanhã se pegue uma forma dialogal ou de várias pessoas fazendo parte da proclamação do Evangelho. Somente na paixão que é permitido isso, não pode fazer isso em outros evangelhos. Para quê? Para que fique viva essa narração para cada um de nós, para que fique vivo para nós que é essa paixão, morte e ressurreição do Senhor. Nesse processo todo, quando nós fazemos parte, qual a espiritualidade ao ouvir tudo isso? Tá? Que espiritualidade devemos ter nesse processo todo? Quando a gente conta uma história, e por isso a gente gosta de assistir filme, então é bom também assistir o filme de Mel Gibson nessa semana, só vai te fazer bem, né? A gente está conversando com eles lá em casa, parece que agora esse filme parece que é assistido tanto, né, que começa a fazer parte da espiritualidade da Semana Santa, né? A gente tem o que num filme? A gente tem um roteiro, numa narração, a gente tem um roteiro, cenas que vão se colocando uma do lado da outra, mas não é cenas soltas, são cenas que se conectam, tá? É a mesma coisa que acontece aqui, são cenas que se conectam e vão se harmonizando numa narrativa. Só que ao entrar aqui na narrativa, uma das coisas que faz parte daqui e depois no Evangelho de João, na sexta-feira, é o que? Nessa narrativa de cenas que vão se colocando uma do lado da outra, há personagens. E nós, obviamente, admiramos personagens como Nossa Senhora, por exemplo, Nossa Senhora das Dores, ou da Piedade, ou da Soledade, que está lá aos pés da cruz, que segue o seu filho. Mas ao ouvir a proclamação, nós também temos que ter ciência que nós podemos ser outros personagens também.
E diante da paixão e morte e ressurreição do Senhor, nós podemos também tomar o lugar de outros personagens. E isso serve para quê? Para que nós fiquemos atentos ao modo como nós estamos sendo como cristãos. Porque nós adoramos condenar todo mundo que está aqui, né? Nós amamos condenar todo mundo que está aqui, mas nós não devemos condenar. Então nós vamos ver em Marcos, e depois nós vamos fazer a mesma coisa com o Evangelho de João, na sexta-feira da paixão. Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando estava na mesa, chegou a mulher. Então tem toda a narrativa da mulher que derramou o perfume. O que ela faz? O que ele mesmo diz. Ela está preparando-me para o túmulo, tá? Ela praticou uma boa ação comigo. Ela fez o que podia, derramou o perfume em meu corpo, preparando-o para a sepultura. Então nós queremos ser também como essa mulher, mas Jesus está ressuscitado, mas nós temos que lidar com os mortos da nossa vida. Então esse ensinamento de que essa mulher, onde vai ser lembrado o que ela fez, ela nos ensina como lidar com o corpo das outras pessoas, tá? Judas Iscariote e um dos outros foi ter com os sumos sacerdotes para entregar-lhe Jesus. Eles ficaram muito contentes quando ouviram isso e prometeram dar-lhe dinheiro. Então Judas começou a procurar uma boa oportunidade para entregar Jesus. E a maldade de Judas é o que? Ele se aproveita daquilo que é mais sagrado, que é a relação de discípulo e mestre, para entregar Jesus. Nós também podemos fazer isso. Eu não vou me entregar ninguém para ser crucificado, literalmente, que nem isso tem mais. Mas qual a lição de Judas para nós? Primeiro, e isso aqui nós estamos fazendo por quê? Para que a espiritualidade da Semana Santa penetre no nosso coração. Nós podemos vender Jesus. E o que é vender Jesus? É vender as pessoas que têm Jesus, todos, na nossa vida. Pessoas que usam os outros como um pedaço de carne, pessoas que usam os outros para benefício próprio, pessoas que exploram o trabalho das outras pessoas, pessoas que roubam os outros, ou pessoas como Judas, que não veem outra coisa na frente senão o dinheiro. Será que nós podemos condenar Judas tanto assim? Nós também somos, gente. Gente, presta atenção. Se Deus deixou a graça de uma leitura como essa, é para que nós aprendêssemos também, para que nós possamos aí verdadeiramente não ser como ele, mas nós temos que reconhecer o Judas que há em nós, não para se condenar, mas para crescer, tá? Onde queres que façamos os preparativos para comerdes a Páscoa? E da cidade, um homem carregando um jarro com água virá ao vosso encontro. O mestre manda dizer: onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala, arrumada com almofadas, porque naquele tempo se comia reclinado. Ali fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade, encontraram tudo como Jesus disse e prepararam a Páscoa.
Amanhã, aqueles que estão aqui, que vão amarrar ramos aqui, aqueles que preparam o altar, aqueles que arrumam o som, aqueles ou aquelas que vão limpar, que vão preparar, que vão acolher o povo, estão fazendo o que eles fizeram. Jesus mandou: vão e preparem para nós. E eles falam para vocês: vai e prepara essa Semana Santa para nós. É diferente? Não. Papa João Paulo II, nos documentos sobre a liturgia, ele pegou exatamente isso aqui para falar sobre decoro da liturgia. Tá? Isso deve fazer parte da nossa vida. Em verdade vos digo, um de vós que está comigo vai me trair. Então, nós também, como eu disse, podemos assumir esse lugar. Enquanto comia, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu o pão e dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Então, a memória também da Eucaristia está aqui presente também. E ela deve fazer parte da nossa cabeça ao entrar na Semana Santa disso. Não separemos a Eucaristia da cruz, viu? Por isso que perto de um altar católico é obrigado ter um crucifixo, porque a gente não pode separar o sacrifício eucarístico da cruz. E aqui na proclamação isso fica claro. Chegado ao lugar chamado Getsemane, Jesus disse aos discípulos: sentai-vos aqui enquanto vou rezar. Levou consigo Pedro, Tiago e João. Voltou outra vez e encontrou dormindo. Nós muitas vezes temos que aceitar que, como Jesus, precisamos de pessoas na nossa vida. Por que ele levou os três? Porque naquele momento que ele assume toda a dor humana do pecado, ele sofre e ele quer alguém junto. Então por que a gente se condena quando precisamos da presença de pessoas? Então é outro conteúdo para assumirmos na nossa vida e na nossa história. Nós não somos diferente dele, tá? E logo quando Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12. O traidor tinha combinado com eles um sinal dizendo: é aquele que eu beijar, prendei-o e levai-o com segurança. Judas logo se aproximou de Jesus e dizendo: mestre, e o beijou. Então lançaram as mãos sobre ele e o prenderam. Ninguém tem aqui pessoas na vida que é falso bastante para abraçar, para dar beijinho no rosto, dar sorriso e dar uma farpada no meio das costas. Tem ou não? Ninguém passou por isso aqui, né? Porque aqui, claro, é todo mundo santo, né? Mas na vida a gente vai encontrar pessoas assim. Se aconteceu com Jesus, por que não acontece conosco também? Então nós temos que carregar a cruz no seguimento de Jesus, como aconteceu com ele, vai acontecer conosco também, tá? Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e todos os sumos sacerdotes, os anciãos e os mestres da lei se reuniram. Pedro seguia Jesus de longe até o interior do pátio dos sacerdotes. E aí Pedro nega, como foi falado também aqui na passagem anterior. Nós amamos às vezes condenar Pedro, não é? Mas gente, vamos ter consciência de uma coisa: Pedro estava aqui, não estava? Aonde estão os outros? Aonde estão
os outros apóstolos. Depois no Evangelho de João vai dizer que ele está aqui também, mas os outros sumiram, né? Então às vezes nós trabalhamos e quem trabalha muito, erra muito. Quem faz, erra. Quem é vagabundo, não faz nada, não erra. Pedro é o líder porque ele deu o rosto para bater. Pedro é o líder porque pelo menos ele tentou. Pedro é o líder porque ele foi atrás de Jesus. Então às vezes nós nos acusamos por coisas que fazemos, mas a gente tem que ter consciência que também nós temos a fragilidade de Pedro. E então nessa Semana Santa a gente procurar entregar para Deus as nossas fragilidades que fazemos no nosso servir. Erramos sim, mas se pelo menos estamos errando, tentando acertar, nós estamos no segmento de Pedro. Então Semana Santa, quando eu falo essa coisa dos personagens, não é para ficar no personagem, viu gente? Ah, eu sou Judas, eu vou morrer Judas. Eu acho que não é esse o objetivo, não é? Mas é para a gente crescer. Para a gente crescer. Tá? Nem conheço esse homem de que estás falando. Quantas vezes a gente em conversa, eu sou cristão, mas não sou tanto assim não, eu sou igual a vocês, eu não quero nem saber muito dele não, sabe? Você é Carola, não sou não, vê lá, imagina, eu vou, onde você vai estar sábado? Eu vou num lugar lá, não sei onde, não sei como, não sei que jeito, sabe? E aí a gente desdiz de Deus o tempo todo. Eu não conheço esse homem, sei nem quem é ele. Quantas vezes nós não tivemos vergonha de ser quem somos? Quantas vezes nós desdizemos da nossa própria fé? Então, quando contemplamos Pedro fazendo isso, nós assumimos também, fizemos isso também, tá? A via sacra, ela é um processo que começa da condenação até a morte. Todos nós vamos ter a nossa, viu? Todos nós vamos cair, todos nós vamos encontrar as mulheres, todos nós vamos ter mães que vão nos ajudar, sirineus que vão nos ajudar. Nosso corpo vai ser exposto na fragilidade. É só entrar numa UTI, a gente lembra da 10ª estação, não é? Que fica todo mundo pelado. Não é para olhar Jesus ali sendo despido das vestes? Quando a gente olha, eu lembro sempre disso, né? A gente olha um bêbado caído numa sarjeta, é para lembrar da 3ª vez prostrado pelo peso redobrado. Então esse processo todo a gente tem que ligar com a nossa vida. Mas ninguém vai morrer na primeira nem na segunda. Nós vamos morrer na estação da morte mesmo. E cada um vai ter a sua via sacra e o seu enterro. E cada um vai ter, com a graça de Deus, a sua ressurreição. Só que o que acontece com esses personagens? Às vezes nós paramos em algum ponto e encalhamos nele. Então, Semana Santa é o momento de rever a nossa vida e ver que ponto ainda a gente está enroscado ali, que a gente precisa caminhar com o Senhor para ir para a cruz. Que ponto ali eu estou parado ainda, que a coisa não vai, que a coisa enroscou e preciso recomeçar.
Ficou claro? Tá? Então, ao entrar na Semana Santa, ao ver esses personagens, gente, não sejamos hipócritas. Graças a Deus eu não sou Judas, graças a Deus eu não sou Herodes, graças a Deus eu não sou Pôncio Pilato. Nós somos tudo isso. Não vem falando, tirando as coisas de você, não. Isso não faz bem, tá? Mas sempre com esse objetivo de crescer. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes com os anciãos, os mestres da lei, todo o sinédrio, levaram Jesus amarrado e entregaram a Pilatos. E Pilatos interrogou: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: tu o dizes. E aí vem todo esse julgamento falso, esse julgamento para condenar alguém à morte. E nós somos aqueles que gritam. O domingo de Ramos é para mostrar exatamente isso. Sacoalhamos o ramo no domingo e estamos condenando na sexta-feira. A gente faz isso com quem? A gente faz isso com o presidente da República, a gente faz isso... Não, a gente faz isso com quem está do nosso lado. A gente elogiar para cair na condenação, não precisa nem 5 dias, basta 5 segundos. Nós somos assim. Nós somos Pilatos que lava a mão mesmo. Nós somos pessoas covardes como ele foi. Pilatos tinha medo de perder o próprio cargo. E os sumos sacerdotes o pressionam porque sabiam o que estavam fazendo. Então nós podemos ser covardes como ele. E precisamos reconhecer isto. Reconhecer isto, tá? Então os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e puseram em sua cabeça, e começaram a saudá-lo: salve, rei dos judeus. Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram o manto vermelho, vestiram-no de novo com as próprias roupas e o levaram para fora a fim de crucificá-lo. 2 mistérios do terço estão aqui: a flagelação e a coroação. O que na nossa piedade da nossa Semana Santa nós vamos unir aqui? Nessa hora é para vir toda a dor humana, da flagelação, toda a dor física. Todos nós temos o corpo adoentado, mais ou menos. Todos nós temos. Todos nós conhecemos pessoas flageladas na vida, no corpo e na alma. É aqui a hora de entregar isto. E nós não queremos ser como esses soldados, bater mais no corpo flagelado de Jesus. Mas nós temos que querer ser como a Verônica, que não está nos evangelhos, mas está na via sacra, que enxuga o rosto de Jesus. Essa é a dor física. Mas, gente, salve o rei dos judeus. Existe uma outra dor que o Papa São João Paulo II, numa da sua carta chamada Salvifici Dolores, que ele fala, que chama dor moral. Presta atenção. Por que eles pegaram rei dos judeus? Quem que é o rei dos judeus? Não Jesus no caso aqui, mas de quem que a gente lembra, além de Jesus, rei dos judeus? Quem é? Qual o maior rei dos judeus que vocês lembram? Ninguém?
que a gente vai amanhã falar, cantar? Hosana ao filho Davi. Davi é rei, gente. Por que eles caçoam de Jesus como rei dos judeus? Porque é aquilo que é mais central em Jesus. E nós passamos pelo mistério da coroação. Nós passamos pela dor moral de ser humilhado, a dor moral de ser pisoteado, de ser caçoado, de ser cuspido, naquilo que é mais sagrado. E o que é mais sagrado para uns e para outros aqui? Ser pai, ser mãe, ser marido, ser esposa, ser filho, a tua profissão, ou ser cristão. E às vezes o inimigo da nossa alma vai naquilo que é mais sagrado para nós, e é ali que ele nos humilha. Jesus passou por isso, viu? Jesus passou por isso. Então é a hora de entregarmos a Deus a nossa humilhação nas mãos dele. O terceiro mistério doloroso, que é proclamado aqui no Evangelho, ele é para condensar toda a humilhação que nós passamos, porque muita gente perde a fé na hora que é humilhado. Muita gente joga a fé fora porque passou por humilhação. O que a gente tem que fazer? Pegar a nossa humilhação, unir a Jesus e recomeçar. Ficou claro? Ele foi contado entre os malfeitores. Então deram-lhe um vinho misturado com mirra, ele não tomou. Sabe o que é mirra? Mirra é um pó negro feito de planta, que era para entorpecer. Jesus fala: não, porque eu quero sofrer realmente tudo isso, tá? Sem nenhum tipo de anestesia. É colocada a tabuleta rei dos judeus. Os que por ali passavam insultavam, balançando a cabeça e dizendo: tu que destróis o templo e o reconstrói em 3 dias, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. Você que vai lá para a igreja, olha que vida desgraçada que você tem. Você não sai da igreja, você só reza, isso é vida. Ele passou por isso. Por que a gente não pode passar também? Por que a gente não pode passar também? E esse é o processo das estações, até chegar pelas 3 da tarde, Eloi, Eloi, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonaste? Então Jesus deu um grito forte e expirou. Ele morreu. Então a Semana Santa também é para pensar na nossa morte. Tem como escapar disso? Não. Na Ave Maria, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Sabe por quê? É as únicas 2 certezas que a gente tem na vida. Agora, estamos aqui, e a nossa morte. Entre o agora e a nossa morte, a gente não sabe o que vai acontecer, mas morrer a gente sabe que vai. Então aqui é um aprendizado de saber que os ramos vão secar, e esse ramo que somos nós também, tá? José de Arimateia rolou uma pedra à entrada do sepulcro. Também saber isso, nós vamos para o túmulo. Jesus passou pelo túmulo. Jesus passou pelo túmulo. Então esse tipo de coisa não é teatro,
é para nós nos associarmos a Jesus. A missa do domingo de Ramos, a partir daqui, terminado o Evangelho, se acende as velas, né, do altar, e a missa continua normalmente. Mas, repito, o clima deveria ser esse clima da paixão do Senhor. Tanto que a bênção final da missa é a bênção da paixão, que tem uma bênção especial no missal romano, que é da paixão do Senhor. Essa deveria ser a bênção do domingo de Ramos, tá? Na oração sobre as oferendas: ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho o perdão que não merecemos pelas nossas obras. Nós estamos pedindo o quê? Que essa paixão seja fruto e nos dê fruto, para que realmente possamos ser salvos, realmente possamos viver, tá? O prefácio: por isso, vosso Filho Jesus, já que se aproximam os dias de sua paixão salvadora e de sua gloriosa ressurreição, dia em que celebramos com fervor a vitoriosa ressurreição, dias em que a vitória sobre o antigo inimigo, e entramos no mistério da nossa redenção. É outro item aí para nós pensarmos, né? Um dos efeitos da paixão do Senhor é a vitória sobre o mal, e ele passou por isso. Por isso que no filme, que todo mundo já deve ter assistido aqui, da Paixão de Cristo, ou se separarem no filme, e se não assistiram, aproveita para essa semana para assistir, se separa com o demônio desde o início do filme. Ele já está lá no Getsemane. Isso não está no Evangelho, mas é dedutível. Por quê? Porque em Mateus 4, quando fala da tentação, vai falar: ele vai voltar no momento oportuno. O momento oportuno é a paixão, morte e ressurreição, a paixão e morte de Jesus. Por isso que o demônio está lá no jardim. Ele fica o filme inteiro tentando fazer Jesus pecar, tentando fazer Jesus desobedecer, o filme inteiro. Quando Jesus morre na cruz, o demônio grita lá embaixo, a hora que cai a lágrima, lembram? Quer dizer o quê? A vitória de Jesus sobre o demônio é na cruz. É na cruz. Por isso que na sexta-feira a gente vai cantar: vitória tu reinarás, ó cruz tu nos salvarás. Quer dizer, a vitória vem na cruz. E aí a gente lembrar que o nosso sofrimento unido à cruz de Cristo é vitória contra o mal. Vou repetir: o nosso sofrimento unido à cruz de Cristo é vitória sobre o mal. De Santa Cecília, passando pela Virgem Maria, passando pelos santos, por todos os apóstolos, passando por São Francisco, São Domingos, todos sofreram, mas eles aprenderam a unir a cruz de Cristo. E nós queremos pedir essa mesma graça a Deus, certo? Sobre esse processo todo que nós falamos, da espiritualidade da Semana Santa como abertura, e do Domingo de Ramos especificamente, alguém tem alguma questão? Alguma pergunta? Sem medo. Sim.
Isso daí a senhora vai ver também em Êxodo, é mais claro ainda com o faraó. E Deus endureceu o coração do faraó. É o que? Não é que Deus quer que a pessoa se perca, certo? Mas endurecer é o que? Deus entrega à pessoa aquilo que ela está fazendo, na esperança de que ela acorde daquilo que ela está fazendo. E às vezes, quando lá São Paulo vai falar que entrega o fulano nas mãos de Satã, a pessoa fica, nossa, mas como que pode entregar o fulano na mão de Satanás? São Paulo deixa claro, eu entrego para que ele, experimentando na própria carne aquilo que ele faz, que pelo menos a sua alma seja salva. É isso que Deus está fazendo ali, entendeu? Ele entrega a pessoa para, quem sabe, ela percebendo o que ela está fazendo, ela acorde do mal que ela está fazendo. E às vezes Deus faz isso conosco também, certo? Deu para entender ou não? Porque a gente tem que entrar. O que é o coração? O coração é a sede da decisão humana. Já que você está decidindo pelo mal, eu te entrego a esse mal que você está fazendo. Eu endureço de vez o teu coração. Quem sabe você acorda. Como o drogado, que uma vez eu aprendi isso de pessoas que lidavam com isso, a mãe vai lá e lava e dá banho nele. Ele está bem no outro dia, ele vai lá e se droga de novo. O dia que ele aprender a acordar com o cachorro lambendo a boca dele na calçada, quem sabe ele acorda, o que eu estou fazendo na minha vida? A mãe está sendo ruim? Não. A mãe está entregando a dureza do coração dele para ele acordar do vício que ele se entregou. É isso aí, certo? Deus faz a mesma coisa. Alguma outra questão? Levanta para falar, porque senão ninguém escuta. Isso. O casal Link é um casal que escreveu um livro. Vamos pegar a outra imagem para ficar mais fácil. Quando te pede a túnica, dê também um manto, te entrega tudo uma vez, fica pelado na frente da pessoa. Que é o quê? A pessoa se entrega de tal forma que não resistais ao mal. Entrega que ao ficar nu, ao andar mais 1000 passos, você constrange quem está te fazendo o mal. Na vida dos santos, isso está cheio de exemplos. Então tem aquelas historinhas, isso aconteceu não só com o santo, mas vários. A pessoa vai e cospe na cara de quando ele vai pedir esmola para os pobres. Ele simplesmente se vira e fala: esse é para mim, agora estenda a mão de novo, dá para os meus pobres. Isso na história está cheio de santos que fizeram isso. São Geraldo Magela, ele foi acusado por uma prostituta. O que ele fez? Ele foi se defender? Não. Ele foi até o tribunal. A mulher, ao ver aquilo, ela não aguentou e começou a gritar que ele era inocente. Ele fez o que Jesus mandou. Entende? A gente constrange quem faz o mal. E Jesus fez a mesma coisa, né, gente? Ele deu mais do que a outra base. Ele se deu por inteiro. Tá? Quem é outro que levantou a mão? Primeiro, missa é paixão, morte e ressurreição. Quando Jesus que está ali, ele está vivo. Com relação a Palmas, documento da parte de instrução sobre a aplicação da reforma litúrgica, liturgia e enculturação de 1994, depois você entra na internet e vê, põe na liturgia e enculturação, reforma litúrgica, vai estar escrito lá o que? As palmas
para povos que têm palmas, danças, isso faz parte da vida desse povo, pode ser incorporado à liturgia, tá? Então isso está claro naquilo que é o documento do Vaticano. Tem gente que pegou o que o cerimoniário do Papa Bento XVI fala para não interromper a homilia com palmas, já falou o quê? O Papa proibiu ter palma na missa. Então, gente, em igreja funciona assim. Esse daqui é o cerimonial dos bispos. Tem que estar escrito. E o que a igreja escreveu é essa instrução. As palmas são admitidas. Claro, em quaresma, etc., deveria ter realmente um tempo de deixar um pouco, mas a hora que chegar no Glória no sábado, a gente deveria falar como São Jerônimo falava do amém da oração eucarística. São Jerônimo falava assim, que o vosso amém saquare as pilastras do templo. Então, nossa palma é instrumento musical. E aí, por exemplo, bateria a gente tira também na quaresma, porque não é o caso. Agora, quando chegar no dia do sábado santo, no Glória, a partir dali, tem que ficar claro também essa passagem. A alegria cristã tem que ser festejada. E, repito, a igreja permite. Aqui não vou lembrar de cabeça o texto da instrução, mas coloquem lá no Google da vida, liturgia e enculturação, instrução, põe uma coisa assim, que vai sair isso aí. Eu no meu blog também tem lá, se quiser visitar, está lá também. Bom? Vamos encerrar essa parte, né? E vamos para o intervalo, tá? Para que a gente aí possa voltar depois aí para ver o quê? Quinta-feira, sexta-feira e sábado santo e o domingo de Páscoa.